vamos começar aqui, 15. A agressividade que o sujeito experimenta aqui nada tem a ver com a agressividade animal do desejo frustrado. Nada. Essa referência, a agressividade é da tríade, lembra? Do que está no parágrafo 12, né? Frustração, agressividade e agressão. A agressividade, a gente já viu a frustração, agora a agressividade. A agressividade que o sujeito experimenta aqui nada tem a ver com a agressividade animal do desejo frustrado. Essa referência com que alguns se contentam mascara uma outra, menos agradável para todo mundo. Todo mundo vai falar que é a agressividade do desejo frustrado, tal, do analisante. Mas, na verdade, esse dizer está mascarando a agressividade do escravo que responde à frustração de seu trabalho com um desejo de morte. Aí é que é o problema da agressividade do S2. Então, no seminário 17, Lacan vai mostrar a diferença entre o discurso do analista e o discurso do universitário. O discurso do analista é aquele Azinho e o discurso do universitário é o S2, que é o discurso do escravo. Por que do escravo? Porque o escravo, ou o artesão, ou o professor, vocês sabem que pedagogo era um escravo, né? que ensinava as crianças, que cuidava das crianças. O escravo é quem tem o saber que o senhor não tem. O senhor sabe que ele não tem o saber. Então ele compra um escravo para o escravo fazer o saber, fazer o que ele precisa que faça. Ele não sabe fazer aquilo, ele põe um escravo. Ou ele põe um servo. Mas de qualquer maneira a posição é a mesma, é de S2. Ele serve a um senhor que sabe que não sabe e ele vende ou não vende, no caso ele foi comprado que é escravo, mas às vezes ele vende quando se trata de um professor, por exemplo, ou de um artesão. Ele vende o saber dele. A precificação é problema lá entre os dois. E aí é a briga que o Hegel vai tratar. Agora, o problema é o seguinte, por que eu vivo dizendo o universitário não é analista? Isso não significa que um professor universitário, que, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro de uma pessoa que é bem conhecida no campo freudiano, Manuel Mota. Manuel Mota eu conheci como professor de epistemologia, fazendo formação comigo no campo freudiano. Nesta ocasião, ele não fazia de conta que ele era analista. Ele era um professor de epistemologia que sabia muita coisa de psicanálise, até ele organizava livros. Ele estava sempre na livraria Leonardo da Vinci, todo sábado estava lá o Manuel. Mas ele, aos poucos, ele foi se tornando analista. E aí sim, hoje ele é um analista e ele também é um professor universitário super graduado de epistemologia, que é uma parte da filosofia. Mas na hora que ele é analista, ele não é professor universitário. O que está acontecendo é o seguinte, o camarada vai para a universidade, faz um mestrado, um doutorado, ou seja lá o que for, em psicanálise. E sai dali dizendo que ele é psicanalista. Acontece que esta posição de ser escravo, de ser um universitário, porque o discurso do escravo é o mesmo do universitário, da universidade, já é antiga. Você repara que em 1966 a gente já estava se queixando disso. O que acontece? Aquele camarada, quem é que está agressivo e que fica agressivo? É o analista, entendeu? Que vê, o camarada está comprando o trabalho dele. Ele saberia fazer análise, deveria saber. O cara está comprando o trabalho dele e ele não está dando conta. Então, na realidade, o que tem de agressividade aí não é do sujeito que está lá, entendeu? Com os problemas dele, de frustração, de desejo frustrado. É do analista, que esse sim fica agressivo. E aí o Lacan continua. Ele diz, concebe-se por seguinte como essa agressividade de quem? Do S2, desse cara que tem o discurso da universidade, desse escravo,
diz que está ocupando o lugar que está vendendo o seu saber. Pode responder a qualquer intervenção que, denunciando as intenções imaginárias do discurso, desmonte o objeto que o sujeito construiu para satisfazê-las. Então aí ele agride, ele, em vez de tratar do assunto e deixar o sujeito falar, associar, etc., ou quebrar o discurso na hora certa para que o cara saia dali para pensar, ele agride o analisante, que já nessa hora não é analisante, é um pobre de um paciente. É a isso que se chama, com efeito, análise das resistências. Que é isso que eles faziam, eles atacavam. E esse tipo de analista, dessa vertente, ataca, cuja vertente perigosa aparece de imediato. Ela já é assinalada pela existência do ingênuo que nunca viu manifestar-se senão a significação agressiva das fantasias de seus sujeitos. Aí o Lacan faz uma nota dizendo isso no próprio trabalho a que concedemos a palma no fim de nossa introdução, de 1966. Fica marcado no que virá a seguir que a agressividade é apenas um efeito colateral da frustração analítica, quando este efeito pode ser reforçado por um certo tipo de intervenção que, como tal, não é a razão do par frustração-regressão. É a razão de quê? De um S2 que está fazendo de conta que ele é A. É a razão de um camarada que ele só sabe o saber fazer, mas ele não sabe ocupar a função de analista, que é de quê? De objeto, de dejeto, de coisa nenhuma. Ele está ali para se prestar ao que for necessário se prestar. Mas aí não, ele quer entrar na conversa. E aí é que é o problema.